Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VG e R11, o VGIR, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Esse é um dos fundos, entre aspas, tá? Um fundo puro sangue. É um daqueles fundos que investe propriamente dito somente em CRIs. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 9,34. Então, se a gente fizer um comparativo com outros fundos de papel, esse é um fundo que, teoricamente, está pouco depreciado. Por quê? Esse é um fundo que ele é indexado, suas dívidas são indexadas a CDI. Então, como esse fundo continua entregando um bom dividendo, então o mercado não judiou, né, tanto assim desse fundo. Atualmente, esse fundo vem entregando 13,59% de dividendo nos últimos 12 meses, mas esse dividendo todo é para quem está conseguindo comprar o fundo mais barato possível. Para quem tem um fundo lá na base 10 e tal, aí ele não está dando todo esse dividendo. Ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,96, ou seja, 4% de desconto. E se a gente levar em conta que esse é um fundo de base 10, né? E aí o PVP dele seria mais ou menos de 0,93, 0,92. É um fundo também que negocia com altíssima liquidez, um fundo que negocia mais de 4 milhões em média por dia. E ele vende uma variação positiva de 9,88%. Ele teve uma boa apreciação recente aí na faixa de 10%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2019 para 2020, né, no março de 2020, quando ocorreu a pandemia, esse fundo chegou a ser negociado ali próximo dos R$ 7,00. Passada a questão pandêmica, naquela época, a taxa Selic, CDI, estava mais ou menos 2%. Então, esse fundo estava entregando, entre aspas, um péssimo dividendo. A cotação vinha mal, a R$ 8,00. À medida que a taxa Selic foi aumentando, por conseguinte, esse fundo começou a fazer ótimas distribuições e aí a cotação do fundo veio, entre aspas, à normalidade. Então, desde mais ou menos janeiro de 2022 para cá, o fundo começou a orbitar próximo dos R$ 10,00. Durante o ano de 2023, ele teve uma queda, né? Caindo ali próximo de R$ 9,00, mas passado esse momento ele voltou a orbitar próximo dos R$ 10,00. E aí, no final de 2024, esse fenômeno acabou acontecendo. E aí, no final de 2024, esse fenômeno ocorreu com todo o mercado de fundos imobiliários. Esse fundo não foi diferente, ele teve uma queda gigantesca, caindo para cá quase R$ 8,00, na faixa ali de 8,40, 8,30, mas ele se recupera rapidamente. E aí, também agora, entre janeiro e fevereiro, o fundo teve novamente uma queda, beliscando os 9, e ele vem no cenário agora de melhoria. Essa alta vem acontecendo aí com todos os fundos do mercado. Continuando aí, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e de mandato renda. Esse é um fundo de papel, né? Títulos e valores imobiliários, papel. Ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que tem mais de 252 mil cotistas e ele tem mais de 146 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 9,74 e ele tem um valor atual de mercado de R$ 1,420 bilhão. E como eu disse, esse é um fundo que vem fazendo boas entregas, entregando ali na faixa de 11 centavos. Continuando aqui no relatório, agora a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. E aquilo que eu falei para vocês. O mercado é cíclico, o mercado vive de altos e baixos. Quando a taxa Selic estava lá na casa de 0,2, esse fundo estava sofrendo para entregar 0,6%. Com o advento do aumento da taxa Selic, esse fundo começou a fazer entregas melhores. Então ele vinha de uma média de 1,2 de dividend yield, teve uma certa queda, porque a cotação apreciou, né? Então ele veio para um patamar de mais ou menos 0,9, 1,10. E recentemente, como a cotação teve uma certa queda, aí o dividend yield deu essa disparadinha novamente nessa casa de 1,2. Então nominalmente, ó, a gente vê que o dividendo chegou a entregar 12, 13, e aí recentemente ele caiu para 11, 10, e aí as últimas entregas vêm ali aproximando de 11 centavos. Então a gente vê o seguinte, ó, as entregas ali de 11, 10, teve um aqui de 10,9, que é quase 11 centavos, né? No dia 12 de fevereiro, o fundo pagou no dia 19 de fevereiro essa quantia de 11 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Eu estou gravando no domingo de carnaval, no iniciozinho de março, e ele vai ao ar com 2 semanas depois. Então,
Esse mês, eu não sei se vai dar tempo do fundo anunciar ali em março o seu dividendo para ser pago em março. Pelo que eu vi do relatório gerencial, ainda mais com essas altas recentes da Selic, eu acho que o fundo consegue manter esses 11 centavos aí. Então, aguardemos o próximo resultado para ver se ele vai anunciar realmente 11 centavos. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então, assim, a rentabilidade do fundo vem sendo uma boa rentabilidade aí, comparativamente com outros índices. Como está nessa virada de mês, entre fevereiro e março, aqui no site não está atualizado no último mês aqui já de março. Mas referente ao mês anterior, o fundo vem com 61% de rentabilidade, o CDI 51%, o IPCA 33%, o IFIX 2% e o IDIV com 40%. Então, no quesito de rentabilidade, o fundo vem superando aí todos os outros indicadores, é um ponto muito positivo do fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda, desde já, muito obrigado. Outra forma de nos apoiar financeiramente, torne-se membro do canal. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, vocês ainda têm vários benefícios. Você vai ter ali acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeos no canal, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro, que é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, além de você ter um produto aí que vai te ajudar de inúmeras maneiras, você também apoia o canal financeiramente, então desde já muito obrigado. Por fim, nós contamos aí com os nossos e-books. São e-books com conteúdo muito agregador, com conteúdo que vai ajudar demais aí, e são e-books baratos e acessíveis. Adquira os e-books porque você comprando, você tem um ótimo produto e também apoia o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente aí o Rogério, que fez uma doação para o canal. Saibam vocês que qualquer doação por Pix ajuda muito o nosso trabalho. Muito, muito obrigado de coração. Gostaria de agradecer também aos membros, o Leonardo, o Giovanni, o Davi, o David, né? Todos são membros aí, ou renovaram o nível no clube de membros. O Giovanni aí é nível Silver, né? Então, muito obrigado. Saibam vocês, membros, que vocês carregam o canal nas costas. Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Obrigado de coração por todo o apoio. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram, pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente entregue pelo fundo. Os relatórios da Valora são relatórios sucintos, não são muito extensos. Esse relatório tem 16 páginas, mas a metade delas é dando aqueles detalhamentos de ativos que a gente vê lá no final do vídeo. Então a gestão aqui vem falar sobre taxas, né? É um fundo que cobra 0,8 de gestão, 0,2 de administração. E isso aqui, ó, eu não gosto, independentemente da gestora. Apesar de eu gostar da gestora Valora, mas ele cobra ali, ó, 20%. Se bater o CDI, poxa, eu não acho isso aqui muito justo, tá? Então esse é um fundo indexado a CDI e eles cobram performance para bater 100% do CDI. Se o fundo investisse 80%, 90% do seu portfólio no Tesouro Selic e colocasse só um pouquinho a risco, ele já teria taxa de performance. Então, eu não vejo isso como sendo algo muito justo. Enfim, aqui ele mostra um pouquinho como que o fundo está alocado. Ó. Ele tem quase que 100% do seu patrimônio alocado em CRIs. São 57 CRIs diferentes, mas cuidado, porque tem muita duplicidade de devedores aqui. Ó. Ele tem quase 1,4 bilhões investidos aí. E ele tem também a alavancagem de 27 milhões. Então, é nada. Frente a um patrimônio de 1,4 bi, né? Então, 27 milhões, ó, não chega longe desses 399 milhões. Ele tem mais mil milhões aqui, né? Enfim, em resumo, essa alavancagem para mim é bem tranquila. Além do mais, a alavancagem tem a taxa de CDI mais 0,8. Continuando, ele fala as movimentações que ele fez no portfólio aí. Fala também do último dividendo de 11 centavos, o que esse equivale frente à cota do fundo. Um dos seus devedores teve problema, era esse tal aqui de CRI Guaicurus. Só que o que eu falo para as pessoas às vezes ficam desesperadas quando o fundo anuncia default, inadimplência ou coisa nesse sentido, né? Olha só, eles pegaram a garantia que foi dada aí nesse CRI. Então note, ó, a transação teve valor de face na ordem de 44% maior que o saldo devedor.
Então vamos supor que o saldo devedor ali era de 100. Então eles pegaram lotes que valem ali 144 da dívida, entende? Então como é que foi pago essa dívida? 45% foi pago em dinheiro e 55% é uma construtora que vai comprar esses lotes. 55% vai ser em forma de permuta. E aí, quando finalizar lá, eles dão o lucro aí da parte proporcional que o fundo possui. Só que isso aqui, para ser finalizado, está pendente aí de diligência ambiental. Isso aí, assim que for superado, o fundo anuncia sobre isso. No último relatório, ele traz o total de cotistas, a liquidez do fundo. E depois que o relatório fechou, isso já em fevereiro, né? O fundo havia adquirido ali mais 5 milhões e 200 em outros CRIs, em 5 CRIs. Continuando no relatório aqui, a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado de exercício do fundo. Então, pontos de atenção, tá? O fundo vem mais ou menos em linha com o que ele vem recebendo. Ele teve até uma receita um pouquinho melhor em dezembro, receita bruta, mas provavelmente bateu a performance aqui em dezembro, ó, e aí o fundo teve um resultado líquido, teoricamente, né? Ele distribuiu acima das suas capacidades. Note que ele vem tendo, em média, 16 milhões de resultado líquido, né? E em dezembro ele teve 18, mais distribuiu, gastou 5 milhões aí com despesas, então ele teve um resultado de 12, mas continuou distribuindo 16 milhões. Então isso aqui, ó, significa que ele usou reserva. Só que no geral, no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo está distribuindo em cima das suas capacidades. Então ele veio gerando reserva o ano inteiro, para quando chegou ali em dezembro, ele usou as reservas para pagar, provavelmente aqui, a taxa de performance do fundo. Mas como a gente viu lá no início que o fundo vem tendo uma rentabilidade acima dos benchmarks de mercado, aí fica a seu critério, né? Se você acha isso interessante ou não. Eu vou calcular aqui como eu sempre calculo. Nós vamos pegar, a gestora, ela não faz um destrinchamento das despesas. Pode ser que não é esses 26 milhões aqui, vá tudo para o bolso da gestão. Mas como eles não trazem um destrinchamento, né? Nós vamos considerar como isso aqui tudo vai para o bolso da gestão. Vamos comparar o que isso aqui representa frente ao total de receitas ali de 182 milhões. Vamos calcular aqui, ó. 26 milhões, 183 mil, que nós vamos arredondar para 184. Isso aqui vezes 100, dividido por 182 milhões, 372 mil. Então o que a gente observa? As despesas do fundo, 14,35%. A Valora, ela não costumava ter taxas tão careiras, mas as taxas dos fundos estão começando a ficar caras, sabe? Então, acima de 10 eu acho caro. 15 seria ali um limite, na minha humilde opinião, mas ele está bem perto do limite, né? Então a taxa é careira, na minha opinião. Eles falaram que zeraram, né? Em razão do que ele distribuiu aqui, ele fala que ele zerou a reserva. O fundo encerrou o mês de janeiro sem reserva de caixa adicional, porque ele está distribuindo em linha com seus resultados. O fundo vem oferindo um resultado acima do CDI, menos mal, né? Então note aí, o CDI seria aqui, ó, 0,8, 8, 9, 8, 9, 10. Então ele vem conseguindo ter sempre resultado acima do que seria o CDI, né? Então veja isso de forma positiva para o fundo, para a gestão. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo? Você sabia que existem algumas gestoras, tá? Que eles têm fundos que são só IPCA, só CDI, ou, sabe, tem algumas gestoras que gostam de ter essas diferenciações. Então você conhecia esse fundo? Você acha a Valora uma boa gestora? Você tem ou já teve esse fundo, algum fundo da Valora? Ultimamente o pessoal tem ficado chateado, né, com a gestora, em razão de conflito de interesse e coisas nesse sentido. Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu falo a respeito de algum fundo, eu tento ser o mais transparente possível no quesito de ser conflitado ou não. O que isso significa? Eu sempre digo se eu tenho ou não um ativo. Por quê? Cuidado quando você vê alguém aí na internet falando de ações, de fundos imobiliários e blá blá blá. Você não sabe se a pessoa tem maiores interesses ou não. Se ela ali tem algum interesse por trás do que ele está dizendo ou não. Então sempre eu tento ser o mais claro possível nesse sentido. E eu sempre faço esse alerta. Se você vê alguém falando bem ou mal, tente entender o que está ali por trás. Veja essas informações trazidas, são informações condizentes. E aí você chegue à sua própria conclusão.
Não vá muito na opinião dos outros, se alguém está dizendo que é bom ou ruim. O objetivo aqui do meu canal é que seja de cunho educacional. Eu falo as informações, até digo a minha opinião, mas é importantíssimo que você chegue às suas próprias conclusões. Então, esse fundo em particular eu não tenho. Apesar de eu gostar da gestora, eu não sou muito fã de ativos que são indexados a CDI. Contudo, quando veio o advento dos fiagros, e eles nasceram, a maioria deles, em CDI, ainda bem que hoje muitos fiagros migraram para CDI/IPCA e tal, mas eu particularmente, se eu puder escolher, eu prefiro o indexador IPCA ao CDI. Então esse foi um dos motivos que eu acabei não optando por ter o ativo. Na época de CDI baixo, esse fundo estava entregando dividendo muito a desejar, na minha humilde opinião, e agora com o CDI alto, eu não acho que ele entrega um dividendo assim tão atrativo frente ao desconto que ele está hoje. Então, eu nesse sentido, eu prefiro ficar de fora. É um fundo que vocês vão ver lá dentro do relatório, que ele é um fundo, a gente já viu, né? Com alta liquidez, ele é de uma gestora, querendo ou não, apesar de alguns não gostarem, é uma gestora renomada, grande, é um fundo grande também, um fundo com, assim, inúmeros pontos positivos. Mas, um ponto negativo que eu vou colocar lá dentro do relatório, e eu vou até mostrar como eu faço, eu de vez em quando eu trago essa informação, veja sobre duplicidade de devedores. Então esse fundo ele tem uma certa concentração, e é um ponto a ser observado, um ponto aí de atenção, querendo ou não. Então, por vários pontos, né, eu não tenho. Agora, eu acho um bom fundo, uma boa gestora. Eu não gosto de ativos indexados ao CDI, mas não vejo problema em ter esse ativo, mas por questões de gosto pessoal eu acabei optando por não tê-lo. Eu tenho vários fundos da gestora, e o fato de eu estar falando a respeito disso não significa que esse fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram, pode ser que a gente consiga te ajudar. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos à carteira do canal e toda vez que eu trago, essa parte é importante vocês observarem. O primeiro devedor aqui, Tecnisa, eu já tinha feito a conferência antes, tá? É a única tranche mesmo, 6% do PL, é algo muito bacana. E aí você vê todas as outras tranches abaixo de 5%, poxa, hoje uma concentração 10 seria o limite, mas de 8, 7% para baixo eu acho muito bacana. Então, poxa, o fundo, teoricamente, não tem problemas, né? Mas cuidado, não é que isso seja um problema, mas é um risco, ó. CRI Elbor, aí tem lá Elbor 5,68, CRI Elbor 5 ponto alguma coisa, CRI Elbor, só que já tá dando mais de 15%. Se você der um Ctrl F na tecla do seu teclado aqui, né? Ctrl F, aí ó, Elbor, quando você coloca lá, apareceu 19 vezes, ó. Então, uma aqui, 2, 3, 4, ó. Então já tá dando ali 15, 16, eu vou até arredondar para 17%. Vamos ver mais, 17. Mais outra, 18. Mais uma. Então, 18% aí de concentração. Para mim, isso é muito. Se você se posicionar nesse fundo aí e entender esse risco, se você vai ficar tranquilo em relação a isso, por quê? Depois, se essa Elbor passar por alguma dificuldade, eu não conheço a empresa, mas eu não sei se ela é listada ou não, mas aparentemente é uma empresa boa, é uma empresa segura, mas e se ela passar por problema? Se ela passar por inadimplência? Se ela passar por problema financeiro aí? 18% do portfólio, isso é um risco elevado. Você tem que saber desse risco de concentração. Como a gente vê, né, o portfólio é indexado a CDI aqui, ó, ele tem uma pequeníssima alavancagem, ele está praticamente 100% alocado. Ele tem 99,5% alocado em CRIs, tudo CDI. Ele não tem IPCA no seu portfólio. Ele tem vários segmentos que, teoricamente, não são muito arriscados. Ó, residencial, escritório, build to suit, shopping, pulverizado, hospitais. Ele vai ter ali sem rating ou com rating. Tem o LTV também do seu portfólio. A taxa média da carteira. E é isso aqui para mim que eu não gosto daquela taxa de performance lá. Ó. Ele adquiriu a CDI mais quase 5. E em razão da marcação a mercado, 4,25. Poxa, coloca uma taxa de performance aí CDI mais 1, CDI mais 2, mas poxa, 100% de CDI para uma carteira CDI mais 5? Então todos esses 5% aqui que ele está conseguindo oferir acima dos 100%, ele está tendo performance em cima disso, sabe? Então, outro ponto.
A gente vê lá que o fundo, ó, cotação 9,34. Então ele está entre esses 9,40 e 9,20. Então quando fechou o relatório lá, ó, no patrimônio, ó, se ele tivesse no seu VP 9,63, ele daria CDI mais 4,9. Quem compra a 9,40 tem CDI mais 5,05. Quem compra 9,20, CDI mais 5,16. E quem conseguiu comprar quando ele estava lá a 8,40, teria um CDI mais 5,65. Então, se você entendeu todas as problemáticas, entre aspas, do fundo e tal, e optar por comprar o fundo descontado, quanto mais barato você conseguir comprar, maior é o seu retorno pessoal, né? E continuando aqui, a gente vê, frente a cada emissão, né, o que o fundo trouxe de resultado. Aqui a gente vê cada distribuição, frente à cota na época do mercado. Ó. O fundo 9,70 chegou a bater 10,4 e veio caindo recentemente, ó, até 8,99. Fechou em janeiro 8,99. A gente viu que ele teve uma boa recuperação nos últimos dias aí, em fevereiro, né? E aqui a gente vê um por um dos devedores do fundo. Então, ó, CRI Alpha Realty, né? CDI mais 5. Essa operação é incorporadora paulistana, ele tem 17 anos de atuação. O que foi dado como garantia? Então, garantia foi alienação fiduciária de terreno. Para mim, garantias dadas imóveis. Isso aqui, para mim, é uma garantia muito forte. Ó, e é uma relação de garantia de 200%. O que isso aqui dá um LTV de 0,5? O que isso significa? Que a cada R$100 de dívida, eles têm ali R$200 de garantia. Então, significa que se o fundo pegar essa garantia aqui, ó, e precisar vender, olha o tanto que ele tem de margem para até chegar nos R$100. Então, por mais que ele queime a garantia para fazer dinheiro, poxa, imagina aí na sua cidade que tem um imóvel que vale 80 mil. E aí o fundo pegou 40 mil de dívidas. Então ele consegue ali 80, vender por 65, 70, 50, até mesmo os 40 para pegar os 40 mil que ele emprestou, entende? Então, o saldo devedor que era, né? A garantia é bem robusta e bem sólida. Veja essa parte final, ó, tem muitas páginas aqui para você ver os devedores do fundo. Veja se são devedores que você colocaria o seu dinheiro a risco. Você entende, se você conhece, se acha que são devedores fortes, né? Para você fazer a sua tomada de decisão. Para mim, essa parte final é das partes mais importantes. Mas eu vejo que as pessoas nem sempre dão o devido valor nessa parte aqui ou não estudam tanto essa parte final. Então, fica aí de lição, né? De critério. Se vocês puderem ou quiserem se atentar a essa última parte aí, eu acho que é algo bem importante. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o VG e R11, o VGIR, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I never answer to no, man, I still go.